E aí, guerreiros e guerreiras, aqui é André Guerra, vamos para a segunda aula sobre colocação pronominal. Hoje a gente vai falar sobre ênclise e mesóclise, tá bom? Se você ainda não assistiu a primeira aula dessa série, ok? Sobre o uso da próclise, então vou colocar nos cards aí, clica, vai lá, assiste a primeira aula, depois vem aqui, que aqui é o complemento, beleza? Roda a vinheta aí pra gente começar. Vamos lá, guerreiros e guerreiras! É hora da aula! Olha só, se você quiser mais e mais dicas e aulas sobre gramática, literatura, redação, interpretação de textos, se ligue, aperta esse botão aí, inscreva-se, tá bom? E lembra também de clicar no sininho, porque o sininho é que faz o YouTube te informar com prioridade, tá bom? Ele vai mandar lá na tela do seu celular, André Guerra publicou uma aula nova, corre para assistir, meu irmão! Beleza? Então, se ligue. Como eu falei, aqui é a segunda aula sobre colocação pronominal, tá? Na primeira aula a gente viu que eu tenho três formas, né? Três posições possíveis para um pronome oblíquo átono em relação ao verbo da oração, tá? Eu posso colocar esse pronome antes, é o caso da próclise, eu posso colocar ele depois, que é a ênclise, ou no meio, que é a mesóclise. Vamos dar uma olhada nesses dois últimos aqui, porque a próclise tá lá no primeiro vídeo. Se não assistiu, volta, depois vem para cá. Show de bola? Vamos nessa. Então, repare só. Observe essa frase. Promete-se muito no início do ano. Olha só, tá bom? Será que você fez muitas promessas aí nesse ano que começou? Então, no início da oração, eu coloquei o verbo prometer, beleza? E eu não poderia dizer escrever, na verdade, né? Porque dizer eu posso, né? No primeiro vídeo a gente já conversou sobre isso, que na fala o uso é mais coloquial, então essa regra ela se torna um pouco... Bem, não é tão aplicável assim, beleza? Para o nosso dia a dia, para a nossa vida cotidiana. Mas a gente está aqui querendo passar em prova, né? Pois é, vamos nessa. Então, olha só, eu não poderia dizer se promete muito no início do ano. Não, promete-se. Por quê? Porque eu estou no início da oração. E no início da oração eu devo usar a ênclise. Isso significa o quê? Eu devo usar o pronome oblíquo átono após o verbo, tá? No início da oração. E se eu tiver, presta atenção, eu já vou lhe dar outra regra pegando carona nessa. Porque quanto mais a gente conseguir juntar as regras para ter menos regras para saber, menos regras para estudar, melhor. Se ligue. O que eu estou dizendo? No início da oração. Se o início da oração, tá, for o início do período, se a oração vier no início do período, tá, beleza. Mas se ela vier depois e for separada por uma vírgula, o que normalmente será, o que eu tenho? Eu tenho também um início de oração e eu tenho que colocar ali a ênclise, o pronome oblíquo átono após o verbo. Por exemplo, se eu presencio uma injustiça, vírgula, pronuncio-me imediatamente. Eu não posso dizer me pronuncio. Por quê? Porque eu estou iniciando uma oração que veio após uma vírgula. Ok? Então, repare, início de oração eu uso ênclise. Se essa oração estiver depois de um ponto ou no início de um parágrafo, tá tranquilo, beleza. Mas se essa oração estiver separada de uma outra por uma vírgula, a vírgula, imagina aí que a vírgula dá um chutinho assim, e joga o pronome para depois do verbo. Show de bola? Então, aí eu tenho uma regra da ênclise. Vamos ver mais outra aqui, Repare nessa frase aqui. Espero parabenizar-te pela aprovação. Isso é verdade, tá? De todo o coração, espero mesmo. Estamos juntos na batalha, eu quero muito que você passe, tá bom? Ou nesse concurso, nesse vestibular, eu não sei para que você está estudando exatamente, mas eu quero muito que você passe. Tô colado com você, beleza? Agora, se ligue na frase, espero parabenizar-te. O que eu tenho aí? Eu tenho um verbo no infinitivo, uma oração reduzida, tá bom? Que está no infinitivo. Lembra o que é infinitivo? Verbo terminado em R. Beleza? Então,
Quando isso acontece, eu uso o pronome após o verbo. Show de bola? Se liga nessa outra. Ó pra cá, ó pra cá. Ela chegou trazendo-me uma boa notícia. Pô, já pensou se é a notícia da aprovação? Que massa, hein? Ela chegou trazendo-me uma boa notícia. Eu tenho aí o verbo no gerúndio. Lembra que é o verbo no gerúndio? Ó, NDO. Show de bola? André, mas eu lembro do outro vídeo da próclise, você falou que o gerúndio... Realmente, mas se ligue que tem um pequeno detalhe. Lá, naquele primeiro vídeo, eu disse que em mais um verbo no gerúndio obriga o uso da próclise. Aqui eu não estou falando da preposição em, tá bom? Então, André, não sei do que você está falando. Pronto, dá uma olhadinha no primeiro vídeo, certo? Assiste ao primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, e aí você vai estar bem por dentro de tudo que eu estou falando aqui agora, tá bom? Show de bola? Então aqui eu também tenho um caso de ênclise. O verbo, o pronome é usado depois do verbo, tá bom? E André, mas e essa tal de mesóclise? Que desgrama. Antes de falar da mesóclise, tem um pequeno detalhe aqui. Eu disse que eu uso a ênclise quando o verbo estiver no infinitivo. Eu disse que eu uso a ênclise quando o verbo estiver no gerúndio. E no particípio? Nunca, jamais, nunca na galáxia, nem falando, use ênclise quando o verbo estiver no particípio. Beleza? Por exemplo, tinham perguntado-se sobre o resultado. Não, nem a pau. Tinham se perguntado sobre o resultado. Tá joia? Então, cuidado, não cai nessa besteira aí não. Agora sim, vamos para a mesóclise. Rapaz, fala sério, será que alguém usa mesóclise ainda? Eu não sei, é só em textos escritos mesmo. E hoje em dia, cada vez menos a gente percebe o uso desse fenômeno aí, né, da mesóclise aqui no português falado no Brasil. Isso é uma ficção científica, tá? E só tem um caso. Quando o verbo estiver no futuro, eu uso a mesóclise, tá? Pode ser no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Como é que é isso? No futuro do presente, farei, darei, cantarei, comerei, tá? No futuro do pretérito, faria, diria, comeria, daria, beleza? Então, reparem duas frasezinhas aqui. Eu dar-te-ei a resposta. Como é que é isso? Tá? Qual é o verbo aí? Darei. Tá? Darei. Então, eu pego entre o radical aí, no caso, que é D-A-R, dar, e a desinência, que é ei, que me indica que é a primeira pessoa do singular e que está no futuro do presente, certo? Então, entre essas duas partes do verbo, eu vou lá e coloco o pronome se ele estiver no futuro do presente. Olha a outra frase. Eu dar-te-ia a resposta se soubesse. Tá? Mesmo raciocínio, gente. Olha o radical. Dar. É o mesmo, tá vendo? Das duas frases. Tá? E a desinência, a terminação do verbo, que me mostra que esse verbo está na primeira pessoa do singular, mas no futuro do pretérito do indicativo. Beleza? Que é o ia. Tá bom? Então, olha só. Dar-te entre as duas partes do verbo e depois o ia. Tá bom? Essa é a regra da mesóclise e com isso nós concluímos aqui essas aulas sobre colocação pronominal. Se você quiser mais aulas, mais dicas, lembre de colar comigo aqui. Cola comigo que você passa. Tamo junto na batalha, um grande abraço, é isso aí. Se você gostou desse vídeo e você quer ter acesso a mais vídeos, mais aulas, mais conteúdo sobre língua portuguesa, inscreva-se aqui no meu canal, tem aí um botão, inscreva-se em algum lugar da tela do seu celular ou do seu computador, tá? E me acompanhe também nas redes sociais. Eu tenho no Instagram, @Prof. André Guerra, tenho uma fanpage no Facebook, Professor André Guerra. E se você quiser participar de uma lista de transmissão para a qual eu mando dicas exclusivas, é só você me mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Valeu? Tamo junto na batalha!